estavam disponíveis para fazer estudos sobre aglomerações, dado que nós temos uma mesma base teórica analítica, e ela teria, se nós pegarmos 96 até 2011, nós estávamos 15 anos aí. Então, houve, nesse período, um amadurecimento significativo em termos do conceito, de entendimento dessa realidade, e hoje está avançando ainda mais, no sentido que essa forma de aglomeração tem sido objeto de política de desenvolvimento, não só dos estados, mas sobretudo do país. Então, o ponto do povo considerar, essa primeira informação, eu dividi a apresentação em algumas partes, inicialmente colocar riqueza nesse conceito, colocar a diversidade de ocorrências que existem em determinado espaço produtivo, importando que são 18 pontos que ninguém para apontar a riqueza, a ocorrência desse conceito, pode ser objeto de desenvolvimento. Em seguida, dada a forma temática que foi solicitada, colocar alguns pontos sobre governança e caminhar para a discussão de política de desenvolvimento, com um enfoque de procedimentos que, a meu juízo, são importantes de serem feitos para estabelecimento de política de desenvolvimento para a PL. Fechando uma ligação de como ligar governança e política de desenvolvimento. Estamos iniciando sobre as características dos arranjos, da nobreza, da riqueza que se possibilita, dado também, levando em conta a diversidade dessas formas de aglomeração. Eu elenco nesse primeiro slide 6 pontos. Envolver-se a existência de uma mão de obra especializada, gerada no ambiente produtivo, a capacidade que as empresas têm de discernir tendências, dada essa própria especialização produtiva, olhar adiante, também na forma de perceber as possibilidades tecnológicas e operacionais que o sistema produtivo possibilita. Em situação de existência de componentes, serviços e máquinas, dá um enriquecimento muito significativo à dinâmica produtiva. A possibilidade que existe de realização de experiências de baixos custos, na medida que, implícito no conceito, na realidade posta, a sinergia produtiva está presente, e a capacidade que a inovação ela difunde nesse determinado espaço, na medida que um vai passando por outros ensinamentos de coisas novas. Os pontos também são destacados no sentido da diversidade da atividade dos agentes econômicos e políticos sociais. Ou seja, que é possível encontrar um determinado espaço diversas atividades, diversas formas de aglomeração, consequentemente dos seus agentes e dos seus demais atores políticos e sociais. A dimensão territorial se desenha nessas aglomerações e os vínculos cooperativos que existem dentro desse espaço determinado, sendo elemento importante da determinação do espaço do arranjo, a caracterização dos vínculos cooperativos que o definem. A existência do conhecimento tático, na medida que o processo produtivo, a atividade econômica, vai gerando conhecimento enraizado nas pessoas, nas organizações, que não são quantificáveis, mas existem tacitamente, tanto nas organizações como nas pessoas. O processo de inovação, de aprendizados interativos, os processos de aprendizagem vão se enraizando no chão de fábrica, das interações com fornecedores, das relações com os clientes, com as instituições locais, ou seja, possibilita esse campo de estudo e a realidade posta, processos de
históricos e culturais e recursos relacionais vinculados a esse processo. A própria formação sócio-histórica e cultural vai desenvolvendo um conjunto de elementos relacionais que possibilitam ações cooperativas e, consequentemente, desenvolvimento regional. O vínculo com o setor econômico, mas não só o setor econômico, mas o próprio movimento dos estudos foi apontando que deve o olhar sobre o setor, mas implícito está a ideia de cadeia produtiva, na medida em que fornecedores estão presentes, sistemas de distribuição estão presentes, ou seja, há um avanço significativo nesses termos. Completando esse conjunto de características, a existência da confiança e da promoção de cooperação interempresarial. Então, o processo histórico de constituição de determinada atividade especializada em determinado espaço vai gerando confiança entre os seus agentes, e possibilita ações conjuntas. E essas ações conjuntas são extremamente importantes, porque por mais que o capitalismo pregue a liberdade como um elemento importante, esse capitalismo avança muito mais quando ele é realizado de forma cooperativa. E a cooperação requer um elemento fundamental para a confiança, e a confiança se constrói no tempo. Outro elemento da divisão do trabalho é a complementariedade produtiva. Os estudos de arranjo, os estudos existentes, a realidade posta, vai mostrando que quanto mais densa for a divisão do trabalho, maiores são as condições, melhores são as condições de criar condições competitivas. A presença das instituições de apoio e relações cooperativas, a importância de universidades, a importância de institutos de pesquisa, a importância das associações de classe, criando condições de apoio, na medida que muitos dos serviços podem ser feitos de forma cooperativa, criado espaço para aquilo que nós vamos disciplina, que é a governança. A existência de eficiência coletiva, na medida que o próprio sistema vai criando condições de maior economicidade do processo produtivo para enfrentamento dos desafios postos no sistema concorrencial. A existência de economias internas e externas, sejam incidentais e até intencionais, na medida que o olhar para o futuro, a montagem de estratégias para frente, exige também um tratamento conjunto dos atores que dentro participam. E por fim, fechando esse conjunto de características, que eles têm como 18 características, da riqueza que possibilita o tratamento analítico sobre esse espaço produtivo, as formas de governança. Então, presente e dado as considerações, diversas formas de governança são possíveis de serem colocadas. Pois bem, então, discutindo o segundo ponto dessa marca, a questão da governança. Afinal, o que significa a governança? Qual a importância da governança no sistema produtivo? Então, a governança é a capacidade de coordenar, gerir, monitorar, controlar, enfim, organizar as relações entre seus participantes. Então, essa característica possibilita que sejam definidas hierarquias, estabelecimentos de lideranças, e essas formas elas definem o comando, firmam níveis e definem diretrizes. Na verdade, trata-se a governança de uma forma de gestão da atividade econômica. Há importância nesse processo, há importância na medida que é vital o entendimento dos atores, das instituições que podem afetar o curso do desenvolvimento do sistema produtivo. Há necessidade de liderança, necessidade de comando, para que o sistema crie condições de desenvolvimento frente ao ambiente de mudança. Então, é claro, num determinado sistema produtivo, num determinado arranjo produtivo, há grandes empresas, há associações, há sindicatos, há mercado, há elementos tácitos como a confiança, a cultura, a tradição, valores sociais, que
não pode ser se considerado um conjunto das ações que buscam se realizar no campo para se estabelecer políticas de desenvolvimento. Porque, na verdade, é a governança que vai definir a regulação, as interações, o ordenamento e o comando desse processo. Eu trago agora um olhar no sentido que aponta da existência de múltiplas formas de governança. A governança pública, como o Roberto colocou, no sentido de estabelecimento das políticas, mas há também outras formas de governança que se estabelecem em determinado espaço produtivo. No caso específico, recorrendo à bibliografia da Martucci, aos distritos industriais, onde as pequenas empresas são apenas formas de sistema de coordenação, um sistema quase público. Os distritos, as indústrias sendo radiais, onde existe uma firma-chave que atua congregando os demais fornecedores, um exemplo da rede Fiat de fornecedores. Há uma outra forma de governança, da plataforma satélite, onde a estrutura econômica é dominada por investimentos de grandes firmas, por exemplo, Zona Franca de Manaus. E há também uma outra forma de governança, quando o Estado está presente, ou seja, uma agência ou uma empresa estatal funcionando como âmbito do desenvolvimento, por exemplo, fornecedores da Petrobras. Eu quero chamar a atenção com essas considerações, existem múltiplas formas de governança por determinado espaço, que torna uma riqueza por um lado e complexidade por outro, depois da execução das políticas de desenvolvimento. Como também uma outra classificação do Rambo Schmitz, governança expressa por relações com o mercado, ou na forma de redes, ou na forma de quase hierarquia, ou uma estrutura hierárquica, desde uma situação que o mercado regula, a uma situação de limite maior, hierárquica, onde tem um completo domínio do processo produtivo. Então a governança ela se expressa como uma forma de gestão de um determinado espaço e se manifesta de forma múltiplas dentro desse ambiente. Passando para o terceiro ponto, considerando essas características do APL, inicialmente explícitas, considerando as formas de governança, o que tem que se considerar a questão da política de desenvolvimento. Então, alguns elementos discutidos ontem, que caminham na discussão do depois que vem, que não é possível fazer padronização de política para os distintos arranjos. Há características distintas, diferentes, dentro do mesmo tipo de produto, dentro do mesmo espaço produtivo setorial. Assim como também há diferentes institucionalidades e conceitos de APL. Os estudos apontam, como esse último do INDEX, pela RECIS, dependendo do conceito de cada instituição, ela caminha com políticas de desenvolvimento distintas, mostrando também esse lado, com relação ao conceito e a visão com que as instituições promovem seus diferentes programas. Um outro ponto da política, da necessidade de aproveitar as capacitações e especificidades locais. Isso é um elemento indispensável na formulação de política. O olhar sobre as capacidades, o olhar sobre as especificidades locais possibilitam o desenvolvimento de instrumentos de promoção. E dada a consideração que o conhecimento é vital dentro do novo paradigma, e o conhecimento tácito está enraizado nas pessoas e nas organizações também em nível local, esse conhecimento que é vital, ele tem que ser parte importante do desenvolvimento de políticas. Conhecimento como instrumento importante para o desenvolvimento dos processos inovativos nos espaços locais. E fechando esse quadro maior, antes de adentrar nas estados políticas, a importância de considerar os determinados sistemas.
o arranjo ou a comunicação, o sistema produtivo, ele não está isolado, ele faz parte da sociedade. Consequentemente, qualquer política de desenvolvimento tem que considerar esses elementos nacionais e os elementos mundiais. Na medida em que políticas nacionais afetam o espaço local, na medida em que ocorrências internacionais afetam também o espaço local. Recupero aqui uma expressão do professor Sussigano, que coloca a importância do desenvolvimento industrial levar em consideração esses espaços produtivos localizados. Na época, quando escreveu isso, o texto que eu captei, essa situação, dizia ele que, dada a inexistência de política industrial geral no país, havia necessidade de desenvolver políticas específicas, setoriais, locais. Observa, possuem características que permitem alcançá-los, ou seja, os espaços localizados, a condição de vetores do desenvolvimento, uma vez que tais sistemas ou arranjos constituem núcleos de desenvolvimento setorial regional. Então, o olhar da política para o espaço local regional como condição de desenvolvimento. Então, considerando esses aspectos, eu trago alguns elementos que possibilitam fomentar e dinamizar os APLs através da política. Uma observação importante que a política tem que considerar é a conscientização da importância da ação sistêmica montada para a cooperação. Ou seja, realizar seminários, divulgação de experiências bem-sucedidas são instrumentos importantes que a política tem que considerar para gerar uma cultura cooperativa pró-desenvolvimento. Outro ponto também, para fomentar e dinamizar a PES a partir de uma política de desenvolvimento, a busca de parceiros que possam complementar os arranjos verticalmente, como a atração de fornecedores de insumos e equipamentos nos espaços produtivos. Ou então, horizontalmente, através de promoção de políticas que estimulem a cooperação, como criação ou construção de infraestrutura de energia e transporte que abranjam não só o espaço local, mas também o regional. Uma terceira observação, fomentar e dinamizar a PL a partir do desenvolvimento, pode ser a construção de entendimento comum e confiança mútua, no sentido de possibilitar e encorajar as empresas nas suas relações interempresariais e com fornecedores e clientes. Então, isso possibilita desenvolvimento de programas maiores, como o crédito, financiamento, da capacitação empresarial. Uma quarta observação, também de fomentar e dinamizar as PELs através do desenvolvimento, a construção de condições que atendam demandas complementares, como, por exemplo, criação de infraestrutura no local que possibilite competitivamente as empresas terem suas necessidades satisfeitas como um sistema de produção, como um sistema CAD, ou contratação compartilhada de serviços, de design, marketing, software, ou seja, criar uma estrutura que possibilite coletivamente as empresas atenderem suas necessidades. Fechando esses vários exemplos de desenvolvimento político, a importância de vincular o sistema de produção ao sistema de conhecimento. Isso, a meu juízo, é vital. Ontem mesmo o professor Cassolati colocou que muitos arranjos desenvolvem capacidade de produção, porém não conseguem desenvolver capacidade de inovação. O grande desafio da política é fazer com que o sistema de produção interaja com o sistema de conhecimento. Às vezes as universidades, os centros de pesquisa estão do lado das empresas, mas não há um processo interativo entre o meio empresarial e o meio acadêmico. Então a estrutura produtiva, as suas características estudantes,
tem que interagir com a estrutura de ensino e pesquisa para que produção e conhecimento criem processos inovativos, modificadores da estrutura existente. O quarto ponto refere-se aos caminhos para uma política de desenvolvimento. Então, meu objetivo aqui é um olhar de uma pessoa que estuda arranjo, qual deve ser o caminho de uma agência ou uma instituição deve se fazer para avaliar as políticas que existem e sugerir novas políticas para o determinado espaço produtivo. Então eu traço alguns caminhos que podem, depois, na parte da tarde, ser melhor discutidos pela equipe técnica da FEE. Então o primeiro passo a ser tomado é conhecer, em nível estadual, a trajetória do desenho institucional. Então o que significa isso? Conhecer os planos de desenvolvimento governamentais, no sentido de, ao adentrar nesses planos, ver suas diretrizes, suas estratégias, suas ações, no sentido de captar se há nesses planos maiores do Estado ligação com o desenvolvimento local, com o desenvolvimento regional. Bem como também conhecer os órgãos, secretarias, departamentos e câmaras encarregados da promoção do desenvolvimento regional. Além do próprio Estado, conhecer as organizações, associações de sociedade que existem no Estado, como as entidades não governamentais que desenvolvem, que pensam a região. Há associações de municípios, há fóruns de desenvolvimentos regionais importantes que devem ser levados em conta para fazer um desenho de política de desenvolvimento. E se não bastasse só olhar sobre o Estado, seus planos de governo, suas secretarias, e além do governo, não governamental, como as associações, os fóruns, a importância de conhecer a cultura associativa, a cultura existente num determinado espaço. O segundo ponto é conhecer os órgãos que desenvolvem ações pró-APL no Estado. Identificar quais são as organizações, a natureza, as áreas de atuação, as formas de participação desses órgãos do Estado. E com isso, abrir o conceito de APL, porque o conceito de APL do SEBRAE não é o mesmo conceito de APL do IEL. Consequentemente, as suas ações, seu olhar, como está sendo falado aqui, são distintos em termos de política de promoção. Eles não são iguais simplesmente. Então conhecer o conceito é fundamental, conhecer não só os órgãos que fazem políticas, mas conhecer os conceitos e, além disso, os critérios que eles utilizam na identificação dos seus APLs. E fechando as políticas, diretrizes, as ações que essas organizações fazem nos seus cotidianos. Então, conhecendo a questão do plano, dos órgãos de governo, conhecendo os órgãos não governamentais que se envolvem em políticas, há necessidade da equipe fazer uma identificação, as atividades e a localização dos APLs, estabelecer critérios de classificação e a avaliação da sua natureza produtiva. Isso é importante? Isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque avaliar a estrutura produtiva, avaliar a dinâmica produtiva e suas externalidades, criam diferentes demandas para a ação pública. Como nós colocamos inicialmente, não é possível padronizar políticas de desenvolvimento dos APLs. Então é requerimento fundamental
estabelecer os critérios de classificação, fazer a avaliação da sua dinâmica produtiva, dadas diferentes demandas fiáveis para a ação pública. O quarto elemento, conhecendo a estrutura produtiva, a classificação dessa estrutura produtiva, a avaliação da dinâmica econômica produtiva, a necessidade de fazer o levantamento das políticas desenvolvidas pelos órgãos governamentais e não governamentais, recorrer a técnicos das instituições e fazer uma avaliação dessas políticas. Como quinto elemento, no item 4, na avaliação das políticas postas, várias perguntas se abrem. As ações institucionais são conjuntas ou isoladas? Considerando que há órgãos governamentais, há órgãos não governamentais que desenvolvem políticas de desenvolvimento do Estado. Essas ações institucionais são conjuntas ou isoladas? Essa pesquisa do BNDES, coordenada pela Rede CIS, apontou, particularmente no Estado de Santa Catarina, no trabalho do Renato, do Pablo, que existem ações isoladas. Vários órgãos desenvolvem políticas, mas de forma isolada. Os órgãos possuem autonomia na formulação e execução das suas políticas. Novamente, lá em Santa Catarina, assume a função do coordenador de rede, reunindo vários órgãos governamentais e não governamentais, não possui autonomia na formulação e execução das políticas. Como será que no Rio Grande do Sul? Os tipos e formatos das políticas que estão sendo feitos por esses órgãos governamentais e não governamentais são adequados à realidade? E mais, as regiões e atividades produtivas afetadas por essas políticas, em suas dimensões, possibilitam a visualização conjunta. Ontem, na discussão à tarde, ficou evidente que no Rio Grande do Sul a visualização conjunta dos APRs do Rio Grande do Sul existe um enorme vazio entre a metade norte e a metade sul. E o olhar, como a professora Helena colocou, historicamente, é de sempre privilegiar políticas aonde os resultados são virtuosos. Mas que desenvolvimento é esse que esquece dos espaços produtivos precários? Lá existem pessoas, o desenvolvimento tem que olhar também sobre os espaços produtivos onde os vazios estão presentes. Sexta, caminhando para o fechamento, considerando essas avaliações do que é feito, a necessidade de definir estratégias para estímulos de APR. E com isso, a necessidade de articular essas estratégias estaduais aos planos existentes. Com a estabilidade econômica, o que está ocorrendo nesse país? Vários estados estão pensando para frente. Santa Catarina está com o projeto de Santa Catarina 2030. Minas desenvolveu o plano de ação de desenvolvimento para 2022. Ou seja, a estabilidade está possibilitando os estados federativos fazerem desenho de plano de desenvolvimento. A questão é ficar posta, esses planos de desenvolvimento estão ou não estão contemplando o desenvolvimento regional? Se estão, em que medida que estão sendo desenhados? Então, estabelecer uma estratégia requer uma articulação do olhar futuro do Estado com sua base regional e local. Para isso, é importante a existência de redes de APR e agências que coordenam os vários espaços produtivos dentro das suas especificidades, dentro da sua natureza. E, consequentemente, ter um acompanhamento e avaliação no tempo do desempenho desses APR.
E é claro que a complexidade é maior quando nós preparamos com diferentes tipos de formatos que impedem o estágio de desenvolvimento dos APL. Eu busco no trabalho de Santa Catarina, no meu Fernando Fábio, vários tipos de APLs identificados no estado, e com certeza terão outros desenhos aqui no Rio Grande do Sul. Os APLs, absorvedores de monopólio, princípio de conhecimento, geradores de renda, competitivos em segmentos exportadores, geradores de renda local, complementação de cadeias produtivas e presença em regiões economicamente diminuídas. Então há uma taxonomia que leva à existência de políticas públicas distintas, na medida que, por exemplo, nos arranjos políticos, quando são intensivos em conhecimento, a direção da política não pode ser a mesma, né, onde as regiões são economicamente deprimidas. E eu caminho para o fechamento, colocando alguns pontos da ligação entre governança e política de desenvolvimento. Na verdade, se as ações dos governos, formas governamentais e não governamentais, são no sentido da política de promoção e há instrumentos de desenvolvimento, do lado da governança são as gestões que se fazem das relações econômicas. Então, como vincular as ações das políticas com a governança? Então, nesse sentido, há necessidade de uma interação entre os atores, tanto no campo da governança como no campo da formulação de políticas. Considerando que o ambiente está em mudança, considerando que o ambiente está em transformação, considerando que a economia move-se num ambiente de incerteza, a todo momento há que ter uma concertação entre a governança e as políticas que estão sendo desenvolvidas. Isso é um elemento importante que tem que ser considerado. Porque novas demandas, novos requerimentos, novos problemas vão surgindo, consequentemente, o desenho da política, o redesenho dessa política frente às ocorrências. Mostra, nesse sentido, através dessa ligação de governança, que existem três formas, e a política realça a interação do público e do privado. E isso chama, de forma efetiva, um novo papel do Estado. O Estado criando condições para a ocorrência das condições competitivas onde o setor privado está presente. E fica evidente, cada vez mais, do caráter sistêmico, aonde está presente qualquer avaliação que se faça de arranjo produtivo. Então, logo, essa nova realidade traz para nós evidências que o desenvolvimento regional, com base em arranjo produtivo, requer uma articulação pública-privada na construção do desenvolvimento. Muito obrigado. Muito ricas, né? Que merecem
quero cumprimentar todos pela apresentações e iniciar pelo presente, a nossa economia. Eu gostaria da região de economia e todos os na pergunta, eventualmente. Eu gostaria de colocar o serviço, quase corrupção. Damos conhecimento
dizendo, olha, governança é outra palavrinha, que nem o ketchup, que as instituições internacionais que levavam o liberalismo à frente, tiraram da agenda política e coordenação e começaram a falar em governança. E ao mesmo tempo que pregavam toda uma forma de intervenção assim, levada pelo mercado, sem política do governo, mas tinha uma intervenção muito forte, os aparatos de intervenção eram muito grandes, inclusive com relação à governança, tentando dizer as regras como os diferentes atores vão se coordenar, que é a palavra que eu uso com mais conforto, né? Definir suas políticas e se governar, com uma armação muito forte, intervindo numa construção que é social. Quem é que aquele arranjo produtivo, aquele território identifica como líder? Ou pela democracia, o voto, ou acaba vivendo processos informais, alguém que tem mais aptidão, que gosta de ralar, como a gente fala inteiramente, toma a frente da coisa. Mas já fui convidada para curso de governança, a gente se constrói. Se tiver um líder e você quiser trocar ideias sobre, isso é sempre válido, mas você pegar pessoas com relação à política, acho que você tem toda a razão. Primeiro você fez duas perguntas, né? Você falou que tipo de política a gente quer, depois você falou a governança. Que tipo de política a gente quer? Eu acho que nós três aqui falamos sobre isso. Olha, as políticas, a decisão do que apoiar é política, e acho que tem que ser explicitada, e fruto da articulação com uma democracia das preferências da maioria. Então, a política é definida pelo governo nacional, né? E aí a gente pode escolher o Estado naquele que mais faz sentido dentro desse grande ambiente, que também tem suas políticas, né? Então, eu acho que caminhar nessa direção é democrático e sólido. As chances das coisas darem mais certo vêm por aí. Agora, com relação à governança dessa, tendo escolhido o que você vai, quais são os atores, a região e as atividades que você vai apoiar, se a gente tem ou não se meter na governança, é outra questão. Do meu ponto de vista, até conversamos isso, né, Carol? No BNDES a gente já discutiu isso muito. O que tem da governança que é importante para a gente, enquanto BNDES? Olha, governança parência é importantíssimo para quem quer financiar. Por quê? Porque dá uma aparência de maior solidez. Num cenário que as pessoas pensam em APE de pequena empresa, onde a mortalidade é muito grande, né? O fato de ter um arranjo produtivo organizado dá uma perspectiva, talvez até real, de menor risco para quem está financiando, fantástico. E eu acho que os financiadores adoram isso, né? Eu botar o dinheiro onde eu acho que não vai ser um buraco sem fundo, quer dizer, que aquele negócio vai se sustentar e vai devolver, é fundamental, do ponto de vista do... Por isso é que a gente diz, queremos cuidar disso, então eu tenho que ver na minha política e na política da gente não financiar nada que tenha muito risco, vamos falar sério. Nós não financiamos, nós até temos recursos não reembolsados, mas se passar por todos aqueles princípios, a sinalização de risco é muito pequena. Então, eu, a princípio, não me preocuparia. E o problema é que o pessoal, às vezes, cuida mais da governança e esquece das outras coisas. O elefante fica ao lado, fica todo mundo dizendo se tem governança, não tem, se é ABS, não é, e esquece da comida, do raio do bicho, ou ver se o ambiente onde ele está e pasta, aí elefante pasta, se aquilo vai ter graminha para ele ir na frente e poder pastar também. Você está entendendo qual é a metáfora? Vamos parar de se preocupar tanto com isso, vamos ver se nós estamos ajudando o desenvolvimento deles de fato. Eu não acho que seja por essa vertente. Eu acho que essa vertente é uma vertente que é complicada, que a gente não deve estudar, não, mas eu dou mais importância para as outras coisas. Eu não acho. Agora, a escolha de o que é política. Eu acho que isso pode ser alvo de uma discussão. E eu tenho muito medo, que é o meu principal receio. Eu tenho uma governança maravilhosa na minha cabeça, que pode ser maravilhosa mesmo.
desafio, como fazer esse modelo que a gente seja capaz de indicar essas orientações